O coração parou. O cérebro ficou sem oxigênio. O eletroencefalograma mostrou uma linha plana. Clinicamente, a pessoa estava morta. E então, ela viu. Viu o próprio corpo deitado na maca. Viu os médicos trabalhando. Ouviu as palavras exatas que foram ditas na sala. Revisou toda a sua vida em segundos. E depois, voltou. Isso não é fé. Não é religião. Não é esperança. São dados coletados em hospitais. Por cardiologistas. Por neurocientistas. Por pesquisadores de Harvard e da Universidade de Virgínia. E a ciência ainda não consegue explicar. Bem-vindo ao Latice Brasil. A pergunta mais antiga da humanidade não é sobre Deus. É sobre a consciência. O que somos, além do corpo? Existe algo que persiste quando o cérebro para? Durante séculos, essa pergunta pertenceu à filosofia e à religião. Mas nas últimas décadas, ela entrou nos laboratórios. E o que os cientistas estão encontrando não está cabendo nas teorias que temos. Em 2001, o cardiologista holandês Pim van Lommel publicou um estudo histórico na revista Lancet, uma das publicações médicas mais respeitadas do mundo. Ele e sua equipe acompanharam 344 pacientes, que foram reanimados com sucesso após paradas cardíacas. 62 deles, 18%, relataram ter tido experiências vívidas durante o período em que estavam mortos. Não inconscientes. Mortos clinicamente. Sem pulso. Sem respiração. Sem atividade cerebral detectável. E mesmo assim, viram. Ouviram. Sentiram. Van Lommel concluiu algo que abalou a comunidade médica. Os fatores fisiológicos não prediziam quem teria ou não teria a experiência. Duração da parada cardíaca, nível de oxigenação, medicamentos usados. Nada disso determinava se a pessoa vivenciaria uma EQM. Se fossem apenas alucinações causadas por falta de oxigênio. Todos os pacientes deveriam tê-las. Mas não eram todos. O que essas pessoas relatavam? Os relatos são consistentes ao redor do mundo. Independente de cultura, de religião, de idade. A sensação de se separar do corpo e ver a si mesmo de cima. Uma consciência mais intensa e nítida do que qualquer estado de vigília normal. A passagem por um túnel em direção a uma luz. O encontro com pessoas já falecidas. Uma revisão completa da própria vida. Não como memória fragmentada, mas como experiência total, emocional, simultânea. E uma fronteira. Um ponto de não retorno que muitos descrevem como o lugar onde a escolha acontece. Voltar ou continuar. Mas o que torna essas experiências cientificamente perturbadoras não é o que as pessoas sentiram. É o que elas sabiam. O médico e pesquisador Sam Parnia, da Universidade de Nova York, conduzindo o maior estudo já realizado sobre o tema. O Projeto Avari acompanhou mais de 2.000 pacientes em parada cardíaca, em 15 hospitais em 3 países. Alguns pacientes descreveram, com precisão, o que os médicos fizeram durante a reanimação. As palavras exatas que foram ditas. Os movimentos específicos dos profissionais. De uma perspectiva de 360 graus. Como se estivessem no teto, observando. Parnia disse publicamente. Eles têm a sensação de que estão separados do corpo e podem ver e ouvir médicos e enfermeiros. E foram capazes de relatar o que os médicos estavam fazendo de uma forma que é inexplicável para eles. E então, os dados foram ainda mais perturbadores. Durante as tentativas de reanimação, quando os médicos pausavam as compressões cardíacas para checar o coração, os eletroencefalogramas mostravam silêncio. Linha plana. Nenhuma atividade cerebral organizada. Mas em alguns pacientes, mesmo após 1 hora de reanimação, surgiam picos de atividade elétrica intensa. Ondas gama, delta, teta, alfa, beta. As mesmas ondas presentes quando uma pessoa está concentrada, pensando profundamente, em um cérebro que, teoricamente, não deveria estar funcionando. Parnia concluiu algo que poucos médicos têm coragem de dizer publicamente.
A ausência de registro não significa que haja ausência de consciência. Na Universidade de Virgínia, existe desde 1967 uma divisão inteiramente dedicada a estudar a possibilidade de que a consciência sobreviva à morte. A Division of Perceptual Studies, fundada pelo psiquiatra Ian Stevenson, que passou décadas coletando casos de crianças que descreviam vidas anteriores, com detalhes verificáveis. Hoje o laboratório é liderado pelo psiquiatra Bruce Greyson, professor emérito de neurociências comportamentais, um dos maiores especialistas em experiências de quase morte do mundo. Greyson passou décadas coletando e analisando casos, e chegou a uma conclusão que desafia a neurociência convencional. As experiências de quase morte apresentam elementos que nenhuma alucinação conhecida consegue reproduzir. Alucinações neurológicas normalmente envolvem apenas um sentido: visão ou audição. As EQMS envolvem múltiplos sentidos simultaneamente, incluindo percepções que estavam fora do campo visual do paciente, e são lembradas com precisão e detalhes por décadas. Ao contrário das alucinações, que desaparecem rapidamente da memória. Greyson disse em entrevista recente: entender as EQMS pode abrir portas para questões mais amplas sobre consciência e cérebro. E esse campo de pesquisa está apenas começando. Mas talvez o caso mais famoso e documentado seja o da cantora americana Pam Reynolds. Em 1991, ela precisou passar por uma cirurgia de alto risco no cérebro para operar o aneurisma que ameaçava sua vida. Os médicos precisavam de algo radical. Pararam completamente seu coração. Drenaram o sangue do seu cérebro. Baixaram a temperatura do seu corpo para 16 graus. Para todos os efeitos, Pam Reynolds estava morta durante a cirurgia. Eletroencefalograma plano. Nenhuma atividade cerebral. Nenhuma atividade cardíaca. E ela descreveu, com detalhes verificados pelos cirurgiões, a broca específica usada para abrir seu crânio. As palavras exatas ditas pela equipe cirúrgica. Uma conversa entre os médicos sobre a anatomia de suas artérias. De uma perspectiva aérea. Vendo de cima. Com o cérebro que não tinha condições físicas de processar nada. O físico e matemático Roger Penrose, Prêmio Nobel, e o anestesiologista Stuart Ameroff propuseram juntos uma teoria que pode conectar tudo isso. A Orchestrated Objective Reduction. A ideia central é que a consciência opera em nível quântico, dentro de estruturas chamadas microtúbulos nos neurônios. E que quando o cérebro para, a informação quântica que constitui a consciência não desaparece. Ela se dispersa para a geometria do espaço-tempo, para fora do cérebro, para a estrutura fundamental do universo. Em outras palavras, a consciência pode não ser produzida pelo cérebro. Pode apenas ser transmitida por ele. Como uma antena. Como a latice de Greenberg sugeria. O neurocientista Christoph Koch, ex-professor do MIT e de Caltech, hoje no Allen Institute for Brain Science, disse recentemente que fenômenos como as EQMS desafiam a física contemporânea. Que experiências de quase-morte e estados místicos apresentam uma dimensão subjetiva que escapa às explicações estritamente físicas. E que a ciência precisa ou ignorar esses dados, ou reconstruir seu entendimento do que é a realidade. Voltamos sempre à mesma fronteira. A que separa o que sabemos do que podemos saber. Greenberg chegou lá pela física e pela neurofisiologia. Pachita chegou lá pelo xamanismo. O laboratório PEAR chegou lá pela engenharia. O projeto Stargate chegou lá pela espionagem. E agora, pacientes que morreram e voltaram chegam lá pela experiência mais direta possível. A própria morte. E todos eles relatam a mesma coisa. Que existe algo além. Que a consciência não cabe no crânio. Que a latice, o campo, a rede, é real. No próximo episódio do Latice Brasil, vamos investigar as crianças que se lembram de vidas anteriores. E os 40 anos de pesquisa da Universidade de Virgínia, que documentaram mais de 2.500 casos verificados. Inscreva-se no canal. Ative o sino.
A Latice conecta tudo. Inclusive você.